tão realidade quanto elas gostariam. Então, transformação digital é essa das buzzwords, né? A gente tem essas palavras da moda que elas surgem e, de repente, elas tomam conta do cenário organizacional. Para a gente entender transformação digital, então, com um pouco mais de profundidade, né? Eu queria trazer um vídeo bastante breve para vocês de um consultor, agora consultor, né? Mas ele foi diretor do Cubo, iniciativa do Itaú a respeito de startups. Ele se chama Flávio, e ele foi o responsável por implementar as iniciativas de inovação, co-inovação, inovação aberta dentro do Cubo. Então ele vai definir para a gente de forma bastante simples e breve, e depois eu trago um pouquinho mais de conceito para a gente, de fato, entrar na questão da transformação digital. Deixa eu ver se todos me ouvem. Caso eu tenha alguma problema de som, você me avisa e eu volto aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos falar de transformação digital. Existe bastante confusão no mercado sobre o conceito de transformação digital. É algo que todo mundo está falando hoje. A gente precisa transformar a nossa empresa de forma digital. Nós precisamos ser mais digitais. Mas na grande maioria dessas discussões, a transformação digital acaba não sendo transformação, acaba sendo digitalização. Se você tem na sua empresa muitos documentos em papel e se esses documentos ainda não estão no computador, na minha opinião, a empresa está atrasada. É algo que ela poderia ter começado a fazer há 20 anos atrás. A transformação digital leva esse conceito além. É uma transformação de cabeça, é uma transformação de modo de operação. Hoje, a tecnologia é uma das indústrias que consegue trazer progresso para mudar a vida das pessoas, para mudar a eficiência, mudar a produtividade. E a transformação digital significa isso. Como a velocidade do mundo está mudando de velocidade, a evolução está sendo cada vez mais rápida, transformação digital significa que você tem que incorporar essa velocidade dentro do seu negócio, para que você possa dar abertura a testar novos modelos de negócio, a testar novos produtos, testar novos serviços, testar novas organizações. Uma coisa que nós falamos muito é que esses testes eles são essenciais para que você consiga dar abertura à inovação, que também é outro conceito que muitas pessoas elas se confundem. Uma coisa que nós falamos é, no mundo quem vai ter sucesso não é quem cria mais, mas é quem orquestra. Quem orquestra parceiros, produtos, tecnologias, pessoas para a criação de maior valor. Deixa só eu tirar da apresentação aqui do ar. E na guerra ele descobre que embora ele... Muito bem, e voltar para a nossa apresentação aqui então. Pois bem, então, transformação digital está aí de forma descrita, de forma breve, né? A partir da experiência do Flávio. Você mais concorda, você menos concorda com o Flávio? Como é que você ouve a fala dele a respeito de transformação digital? Temos mais gente que concorda isso mesmo, ou mais gente que não? Veja, é mais ou menos isso, mas não é exatamente isso. Como é que vocês percebem a transformação digital? Eu concordo, professor. Há, de fato, uma confusão de transformação digital e digitalização das coisas, né? Eu tenho como um termo que eu gosto de trazer quando falo de transformação digital, que é digitização, né? Que é coisa completamente diferente. Mas concordo, sim, no que ele está colocando. Legal, Leonardo. Ponto bem abordado. Alguém mais concorda? Alguém mais quase concorda? Eu posso dar pitaco também, professor? Pode. Eu super concordo também com o que o Pripas falou ali, e eu acredito também que às vezes a gente confunde o conceito de transformação digital com o emprego de tecnologia, né? Eu acho que a transformação digital está muito ligada com a mudança de cultura, de mindset, de como as pessoas pensam, de como elas se relacionam com essa evolução, com essa mudança que vem acontecendo no dia a dia, na sociedade, nas empresas, todas as áreas, né? Na verdade, eu acho que ela está muito mais ligada com a nossa atitude em relação à tecnologia do que efetivamente qual plataforma eu vou pôr para trabalhar de forma diferente, né? Legal.
Bom, o Leonardo, perdão, usou um termo que a gente, quando começa a pesquisar sobre transformação digital, encontra em alguns lugares, né? Principalmente na Europa. Os americanos não gostam muito desse termo, mas digitization é um termo bastante frequente, né? E não é necessariamente digitalização. Então, só para a gente entender, né? Veja, este movimento chamado transformação digital não é um movimento tão novo assim. Na verdade, ele começa lá em 2001, 2002, já existem vários trabalhos acadêmicos sobre isso. Os mais recentes começam, na verdade, a falar sobre isso em 2013, quando a gente começa a pensar sobre o seguinte: transformação digital não tem a ver só com tecnologia, né? Tem a ver com outros paradigmas, um outro mindset, um outro jeito de enxergar o negócio. E também porque as tecnologias digitais não são mais uma prerrogativa dos caras da área de TI, ou seja, a área de negócio também agora tem decisão, implementação, né, e uso da tecnologia, independente da tecnologia como área. O outro fato também, segundo o mesmo autor, né, a gente agora está redefinindo recursos, processos, relacionamentos, isso tudo usando recursos digitais, que a gente até então não usava porque não tinha capacidade de processamento, capacidade de armazenamento, né? Então, isso começa a surgir a partir do fato da internet, a partir do cloud, por exemplo, a partir do uso mais integrado de tecnologias analíticas, né? Caminhando um pouquinho mais, já em 2015, a gente começa a falar que é necessário agora, para se falar de transformação digital, do engajamento dos meus clientes digitais. Eu preciso garantir que eles tenham uma experiência melhor do começo ao fim, nesse ciclo de compra, ou nesse ciclo de relacionamento, de serviços com os meus parceiros ou comigo como fornecedor. Andando um pouquinho mais, em 2016, a gente fala então que estes novos modelos de negócio que usam esses conceitos de tecnologia digital vão em algum momento resultar em produtos inovadores, serviços inovadores, automação de processo, né? O que naturalmente afeta as nossas estruturas organizacionais, o chamado organograma. Já em 2017, a gente começa a falar então que isto tudo junto, né, junto e misturado, como se diz, começa a trazer valor para a organização, ou seja, não é tecnologia pela tecnologia. Tecnologia pela tecnologia não resolve mais o problema, já nem gera mais vantagem competitiva. E por último, um dos autores mais famosos hoje que a gente fala em transformação digital, Vial, da HEC de Montreal, ele diz que, na verdade, este fenômeno chamado transformação digital é um processo, né, que envolve entidades, elementos, agentes, e o grande objetivo é provocar mudança significativa na cadeia, né, através das propriedades, através dos seus processos. Isto usando tecnologia, computação, comunicação, conectividade. Então, é sempre muito forte o relacionamento que há entre a transformação digital e as tecnologias digitais. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas, por enquanto, só para a gente poder entender, estamos falando de blockchain, estamos falando de internet das coisas, estamos falando de inteligência artificial, estamos falando de biochips, né? Enfim, tecnologias que a gente tem usado nos últimos 5 anos, talvez, no máximo 10. A transformação digital, então, ela começa a ser um conjunto de tecnologias. Ainda que a gente queira fugir das tecnologias, não tem jeito, né? Ela só se viabiliza por conta das tecnologias, mas as tecnologias não são o único elemento disso. Você tem novos jeitos de trabalhar, você tem novos jeitos de fazer processos, você tem gestão do conhecimento, você tem impactos sobre a liderança, a forma de liderar um time, né? A forma de você aculturar as pessoas. Então, quando você junta este caldo todo entre práticas organizacionais e tecnologias, você tem o que a gente chama de transformação digital, né? Curiosamente, a gente vê algumas palestras, algumas pessoas falando, para alguns parece que isso já aconteceu, por exemplo, o segmento financeiro. E para outros parece que a gente está começando a falar disso agora, né? Por exemplo, segmentos mais dependentes do produto físico ou numa cadeia de valor mais voltada para a transformação. Então, a gente tem estágios diferentes para essa tal transformação digital. Enquanto os bancos estão muito lá na frente, a gente tem, talvez, o pessoal da mineração ainda um pouco para trás, do agronegócio, e assim por diante, né? Quem nos diz a respeito da adoção de tecnologia e das tendências do que está acontecendo é o pessoal do Gartner Group, que trabalha com tendências, e criaram uma figura chamada de Hype Cycle. Imagino que vocês já tenham visto em algum momento, né? O que é o Hype Cycle? Vou passar o mouse aqui.
Hype cycle é quando eu tenho o disparo da tecnologia, alguém, por exemplo, agora começa a falar de impressão 4D. E essa tecnologia ela começa a ser maturada dentro dos principais inovadores, né? Os early adopters, né? E essa tecnologia, então, vai crescendo, vai amadurecendo até o ponto que ela chega aqui no pico das expectativas infladas, ou seja, todo mundo fala, por exemplo, agora em 5G. Veja que é uma disputa entre Estados Unidos e China, né, falando do 5G. Algumas dessas tecnologias, de fato, sobrevivem, passam para o platô de produtividade, que está aqui na ponta, mas outras morrem no meio do caminho, que é o que a gente chama de vale ou coxo das desilusões. Então, você provavelmente deve ter ouvido falar de tecnologias que foram muito legais há 10 anos, todo mundo apostou naquilo, mas ela não aconteceu, ela não se viabilizou do ponto de vista técnico, econômico, de negócio, né? E outras, por sua vez, a gente nem apostava tanto nelas e elas aconteceram. Então, o Hype Cycle do Gartner demonstra isso, quais são as tecnologias, ano a ano, que vêm amadurecendo, que vão conseguindo passar essa barreira da desilusão, vão começando a se tornar, de fato, tecnologias utilizáveis, né? Ou aplicáveis. Aí, nesse momento, a gente brinca um pouquinho com essa questão da transformação digital e alguém diria assim, puxa, mas transformação digital, de verdade, é mais revolução ou mais evolução? Porque quando a gente olha negócios, por exemplo, como o mercado de seguros, é uma revolução. A gente vai abolir todo o papel, não existe mais a pólice, não existe mais, por exemplo, documento assinado, só existe agora um contrato digital feito em blockchain. Então, uma revolução. Agora, a empresa, por exemplo, como Liquigás, Ultragás, Copagás, que entregam gás na sua casa, elas não têm uma revolução, porque elas continuam produzindo gás, elas continuam tendo distribuidor, elas continuam tendo caminhão que toca e passa na frente da sua casa e vende um botijão. Então, existe uma evolução. A transformação digital ela não é tão profunda assim, né? Mais do que isso, a gente brinca, inclusive, e diz assim, para alguns, de fato, vai ser transformação. Por quê? Porque o DNA mudou do negócio. Aquele DNA de negócio não existe mais. Mas para outros, é uma conformação. A gente está conformando os processos, a cadeia de valores, atividades, ao que nós temos de tecnologias novas e práticas novas. Mas não é um DNA novo, é simplesmente um jeito diferente de fazer. Mas a gente continua produzindo, por exemplo, barra de ferro. A gente continua, por exemplo, plantando mandioca, plantando banana, plantando alface, né? A gente continua, por exemplo, fazendo carro. Então, existem níveis diferentes de transformação ou conformação em função da cadeia de valor, em função do processo, em função da atividade, da interação com o cliente, da capacidade de você digitalizar ou digitizar um produto de físico para digital. Isso tudo envolve falar de transformação digital. Só para contar para vocês, e aí eu vou passar então a palavra para a Dulce, que vai nos trazer o caso da noite para a gente conversar. A gente agora aqui na FGV está fechando uma pesquisa que nós começamos em final de junho, tá bom? Num departamento chamado TDS, que é Technology and Data Science, da qual eu faço parte como pesquisador, em que a gente queria saber a respeito da aceleração da transformação digital nas organizações no Brasil. Então, nós fizemos uma pesquisa usando recursos de internet, SurveyMonkey, conseguimos 120 respondentes de vários tipos de organização, a sua grande maioria do Sudeste, também a sua grande maior parte de empresas com faturamento acima de 1 bilhão. E o que nós descobrimos aqui, né? Nós perguntamos sobre as várias tecnologias da transformação digital, se elas já estavam sendo usadas ou adotadas nas organizações, são essas duas primeiras colunas, se elas passaram a ser adotadas ou utilizadas durante a pandemia, se elas serão utilizadas somente após a pandemia, ou se existem as intenções para isso, e se elas absolutamente não serão utilizadas, né? E o famoso não sei responder, porque de verdade eu nunca ouvi falar, por exemplo, sobre biochip, por exemplo. Bom, por que eu trouxe este resultado para vocês, né? E esse é o resultado que ele acabou de sair agora, semana passada, nós estamos agora fechando as análises para poder fazer os artigos. Vocês encontraram uma tecnologia chamada robotização de processos? Encontraram isso dentro da figura? Consegue dizer onde isso está? Quem acertar vai ganhar um prêmio, que eu não sei qual é ainda, mas vai ganhar um prêmio. Mas é um prêmio bom.
Mas eu não sei qual é ainda, mas é um prêmio muito legal. Teve alguém que encontrou? Essa letrinha pequenininha está dificultando, professor. Eu sou Na suspeita verdade, de Eu já não estou ver. conseguindo enxergar. Cláudia, eu não consigo enxergar. Eu não sei se sou eu ou se é Espera minha aí. internet, mas está bem pequeno para Vamos mim. dar um jeito nisso. a exceção do título, né, Bruno? A tecnologia não sabota, mas a gente sabota ela primeiro. Quer ver? Deixa eu aumentar aqui, então. Eu vou buscar exatamente o dado que nos interessa, tá bom? Existem outros aqui, mas eu vou pegar o dado que nos interessa. Certinho. Será que agora vai ficar melhor? Vamos ver. Deixa eu só encaixar aqui. Deixa eu voltar a compartilhar. Acho que melhorou. Vamos ver. Eu agora não vejo nada. Não é que não compartilhou mesmo. Tá vendo? É a culpa da tecnologia. Só ficou o fundo do slide, professor. Espera só um minutinho. Isso era para dar emoção, gente. Uma live sem emoção nenhuma, qual é a graça disso? Já dá o zoom onde está o que a gente tem que achar lá, professor. Ó, Cria naquele lugar. acho que agora vai ficar melhor. Vamos testar. Melhorou? Apareceu para vocês? Eu não vou falar, tô com fama de cega. Não? Então, deixa eu traduzir o dado. A gente tem uma das linhas aqui, está bem no meio, entre o vermelho. Tá vendo entre o vermelho? Apareceu uma caixinha em vermelho para vocês? Sim, Só não dá sim, para só está ler. ilegível. Tranquilo, eu vou exato. traduzir o dado para vocês. Então, Ó. robotização de processos é um dos elementos, uma das tecnologias que surgiu na pesquisa. E o que nós descobrimos, né? Nas duas primeiras colunas eram adoção e uso. Então, se você somar 17% de adoção antes da pandemia e 30% de uso, então as empresas estão dizendo que elas já usavam RPA, que é Robotics Process Automation, da ordem de 37%. Esse é o dado que está aqui. E aí, quando você olha a coluna 3 e a coluna 4, ela tem aí uma baixa adesão, ou seja, uma baixa aceleração. Ou seja, durante a pandemia, as empresas não conseguiram utilizar, né, por várias razões, obviamente, mas não conseguiram implementar ou adotar a do tal do RPA. Mas elas dizem que, apesar disso, elas têm grande interesse, né, que são os itens para frente, e dá 13%. O curioso é que das empresas que não vão usar, isso é um percentual bem pequeno. Ou seja, dentre as tecnologias de transformação digital que nós temos hoje em andamento, possivelmente a RPA é uma das mais utilizadas. Para complementar essa mesma pesquisa, a gente trouxe um outro dado aqui, que é o dado a respeito de virtualização de processos. Então, se você olhar a virtualização de processos, a gente tem 22% O que está acontecendo? mais 33%. Não está Tá aparecendo de para vocês? castigo, Ju. Agora sim, então, não de castigo. Está aparecendo para vocês aí? Tudo bem? Então, nós temos 22 com 33, 55% dos nossos respondentes dizendo que eles já usavam ou já adotavam, né, a tal da virtualização e digitalização dos processos. E aí nós temos um índice um pouco maior, de 7% e de 5%, o que dá 12%, de organizações que passaram a adotar após a pandemia, ou passaram a utilizar após a pandemia. Ou seja, a transformação digital, então, ela está ocorrendo. Talvez em passos menos rápidos ou menos largos que a gente gostaria, mas ela está ocorrendo. Com isso, então, eu vou fazer o stop share aqui e convidar a Dulce Siqueira para falar de RPA. Ela trabalha na ViaFlow e ela vai trazer alguns casos para nós, para a gente entender como é que isso de fato acontece, como é que isso impacta os nossos processos. Dulce, seja bem-vinda. Eu já estopei aqui a minha apresentação para você começar a usar a sua, tá bom? Consigo eu compartilhar, né? Sim, consegue. Eu já derrubei a minha aqui. Já estou compartilhando aqui.
Me falem se vocês já estiverem indo. Já está aparecendo Já minha apareceu sua tela aí? apresentação. Já. Pessoal, retomando do começo. Bom, antes desse momento que a gente está vivendo em 2020, do trabalho home office, do isolamento social, de todas as mudanças que forçadamente as empresas se viram a fazer e adotar já um modelo digital de trabalho, né? Se falava muito no dia a dia das empresas em como ter mais produtividade, menor retrabalho, mais eficiência operacional, redução de custos, como fazer mais com o mesmo e, no final das contas, como ter mais tempo livre para entender melhor o que está acontecendo com a sua empresa, com os processos, com o dia a dia, analisar os números, né? E aí, quando veio esse turbilhão de mudanças com o Covid, com essa situação do home office, do isolamento social, o que mudou? Na verdade, todas as preocupações permaneceram e ainda vieram algumas preocupações a mais com a questão da comunicação, da infraestrutura e do acesso remoto, né? Na verdade, só se adicionou um pouco mais de desafios aí àqueles que já tinha, né? E aí vocês podem estar se perguntando, poxa, mas tantas coisas acontecendo nesse momento, tantos desafios aumentando, a pandemia afetou de forma diferente as empresas, né? Bem aquele ditado, enquanto uns choram, outros vendem lenços, né? Teve alguns segmentos que foram assim, tiveram um boom de negócios, né? Segmentos alimentício, agrícola, né? Assim, estão com alta de produção, né? Enquanto outros segmentos já tiveram uma baixa na sua operação. Então, como que a gente lida com todo esse contexto que está acontecendo, essa pressão para o dia a dia das empresas? Será que é o momento certo para automatizar, né? Acho que talvez muitos de vocês também estejam pensando isso. E aqui a gente vai falar um pouquinho do que os órgãos de tendência vêm falando sobre isso, o que as empresas vêm fazendo. Vou compartilhar um pouquinho aí da nossa experiência nesse assunto com vocês, tá? O que a gente viu que, excepcionalmente esse ano, as estratégias digitais, a busca por solução de automação, ela ainda se intensificou esse ano, né? Já era uma necessidade que as empresas buscavam anterior a 2020, mas agora, em especial, ela se tornou uma prioridade. Prioridade porque a gente está falando de uma força de trabalho 24/7, né? Que pode aumentar o tempo de resposta dos times, aumentar o atendimento, a força, a linha de frente para aquelas empresas que têm ali talvez um volume, tiveram, né, um volume maior de atendimentos para clientes internos ou externos, dar visibilidade para os negócios em tempo real, porque você pode estar com essa automação produzindo números, informações e relatórios continuamente, né? E aí, ligado a essa questão da tendência, o professor Cláudio citou aí no material dele algumas informações que o Gartner trouxe, e aqui eu trago uma outra para vocês, né? O Gartner, ele também passou e ele foi super assertivo nessa previsão que ele fez no começo do ano, informando as 10 principais tendências para 2020. E a primeira delas, só que eu queria compartilhar com vocês aqui, é esse conceito da hiperautomação, que o Hyperautomation, o Gartner informa, nada mais é que a combinação do RPA, que é o Robotic Process Automation, que é o robô de software, combinado com ferramentas de BPM, de workflow, né, que vão fazer a orquestração do processo fim a fim, e isso apoiado em capacidades de inteligência artificial, machine learning, para ir ampliando a sua jornada de automação, tá? E aí, quando a gente fala de RPA, né, de robotização, muita gente também me pergunta, mas Dulce, se eu tenho BPM, eu preciso do RPA, onde que essas coisas se diferenciam, né? Então, um conceito bem básico, mas que ajuda a gente a diferenciar e até entender como essas tecnologias podem trabalhar juntas, enquanto o BPM ele vai automatizar o processo fim a fim, o RPA vai automatizar uma tarefa. Então, você pode, por exemplo, ter um BPM orquestrando vou pegar um exemplo aqui, um pedido, uma solicitação de férias de um funcionário na RH. Desde o momento que ele faz a solicitação, cai para o gestor dele aprovar, que vai para o financeiro provisionar os pagamentos e assim por diante, todo o nível de alçada. Nesse processo, você pode ter o BPM chamando um robô, um RPA, para cumprir uma atividade de digitar, de lançar as férias daquele funcionário dentro do sistema, por exemplo, né?
Então, você pode ter algumas combinações de tecnologia que vão ampliando a sua experiência de automação, e isso vem ao encontro ali com o que o Gartner disse de hiperautomação, tá? E RPA, quando a gente está falando dessa tecnologia, a gente está falando de uma contribuição para resolver atividades que são repetitivas e que tem todo e qualquer negócio, né? Negócios e áreas diferentes, que envolvem comparação de planilhas, copiar e colar dados de um lugar para outro, digitar dados em sistemas, né? Ficar monitorando o e-mail, abrir um PDF, um arquivo, capturar uma informação dali, escrever dentro de outros sistemas, todo esse tipo de atividade que geralmente é maçante, repetitivo, áreas que em geral às vezes tem uma sobrecarga de trabalho grande, que tem altos volumes de horas extras, e em geral ali são times que você vai encontrar atividades muito elegíveis para serem automatizadas e para serem robotizadas, tá? Eu vou mostrar, para a gente não ficar aqui só no PPT e no blá blá blá, né? Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de alguns casos de uso, de algumas situações que a gente vem resolvendo nas empresas, tá? Vamos lá assistir alguns vídeos aqui, aí eu vou comentando com vocês os vídeos, tá? Esses exemplos são alguns exemplos para vocês entenderem um pouquinho as capacidades, o que a gente pode resolver com essa tecnologia, tá? Nesse primeiro caso aqui, vou só fazer uma pausa para comentar, a gente vai verificar uma criação de uma ordem de vendas a partir de dados que estão numa planilha, no Excel. Imagina que uma empresa que tinha vários pontos de vendas, todos lançavam as vendas no modelo de planilha, e alguém, ao final do dia, pegava esses dados e tinha que digitar, criar a ordem de vendas dentro do RP. Essa atividade que foi automatizada, tá? Então, vou soltar aqui para a gente assistir. Esse vídeo tem som? Não tem som, pode ficar tranquilo. Bom, okay. Não, eu que sou, o parte do som sou eu, a narradora. Tá bom. Essa janelinha preta aqui no rodapé é o robô já em execução, tá? Então, tudo que a gente está vendo na tela é o que o robô está fazendo. Ele abriu a planilha, que tem os dados das vendas, está fazendo o login no SAP, então o robô tem a sua própria credencial, né? Acessou a transação ali da criação da ordem de vendas e está criando a primeira ordem de vendas com os dados que ele está copiando da planilha. Para cada ordem criada, ele captura o número e grava lá na planilha para ele manter a paridade. E assim por diante ele vai fazendo linha a linha daquela planilha. Observem que essa tecnologia do RPA, ela simula um humano na máquina, ela simula uma pessoa, ela navega pela porta da frente. Diferente das automações mais tradicionais em TI, em que a gente vai falar de integração, interface, banco a banco, web service, APIs, aqui a gente não precisa desse recurso, porque o robô ele simula uma pessoa, então ele acessa, ele loga, ele pode interagir com diferentes sistemas, tá? Nesse exemplo, o que eu quero que vocês observem é a capacidade do robô de estar copiando dados de um arquivo externo e fazendo um cadastro, imputando essa informação dentro de um sistema, né? Aqui no caso é criação de ordem de vendas, é SAP, mas poderia ser um outro processo, em outro sistema diferente, tá? E com uma diferença, né, que o robô não esquece, não pula processo, não para, né, trabalha de forma ininterrupta 24/7, 365 dias do ano, tá? Um outro exemplo que eu gostaria de mostrar para vocês é uma outra capacidade diferente, é um exemplo de uma situação de conciliação contábil fiscal. Aqui já é mudamos o RP, aqui em vez de TOTOS, esse cliente, em vez de SAP, esse cliente tem TOTOS, né? E esse processo da conciliação contábil fiscal, o que ele está fazendo? Ele está checando o movimento de clientes fornecedores. Então, ele está olhando tudo que está lançado de notas fiscais no contas a pagar e a receber, ele vai confrontar com o registro da contabilidade. Então, o robô ele vai emitir, vou soltando aqui para a gente ver, ele vai fazendo o login no TOTOS. O robô vai emitir no primeiro momento 2 relatórios. Ele vai começar gerando o livro Razão da Contabilidade, depois ele vai gerar os livros do Contas a Pagar e a Receber, e aí ele vai comparar para verificar nas duas pontas se as notas fiscais estão lançadas corretamente, né? E de novo, aqui ele está cumprindo a rotina como fosse uma pessoa, então ele vai seguir ali os parâmetros, vai fazendo todos o passo a passo necessário. O primeiro livro que ele vai gerar é o livro Razão,
tá? Com uma diferença, né, gente, que o robô ele digita 72 vezes mais rápido que o humano. E nós humanos deletamos até 60% do que a gente digita, diz a estatística, porque a gente volta bastante no backspace, né? Então, o nível de produtividade, de assertividade é com certeza muito maior, né? Aqui, esse caso, por exemplo, de uso, esse nosso cliente, ele fazia essa conciliação uma vez ou duas vezes por mês, né? E aí, tipicamente, o cliente tinha aquela rotina de fechamento, onde se trabalha até tarde, passa-se, quando cai no fechamento do mês, se cai no feriado, final de semana, fica o time lá trabalhando para o fechamento, né? E aí, ele passou a fazer essa rotina de conciliação diária durante o mês, então vai fazendo de forma incremental, né? D+1 ali, vai rodando o processo, e o usuário da contabilidade ou do financeiro, que tiver incumbido disso, chega no dia de manhã e já tem essa conciliação feita com a movimentação do dia anterior. E aí ele só vai tratar quais foram os gaps, os desvios que o robô encontrou nessa conciliação. Ele já gerou razão, agora ele está concluindo a geração do livro do Contas a Pagar, e aí a gente vai chegar na parte interessante, que é ver ele fazendo a comparação de planilhas, tá? Tem muita gente que me pergunta assim, Dulce, esse robô é como uma macro de Excel? Ele é muito mais que uma macro de Excel, né? Porque ele não fica só no ambiente do Excel, ele interage com vários sistemas, ele vai para a internet, ele faz uma série de processos, né? Olha só, aqui o robô está escrevendo, tá vendo aqui embaixo as divergências que ele encontrou? Vou fazer um pause aqui, parei um pouquinho, depois vou voltar para a gente ver o que ele encontrou de divergências aqui nesse relatório. Olha só, ele encontrou aqui notas que estavam no razão e não estavam no relatório do Contas a Pagar, né? Até para quem é do mundo, um pouco aí do mundo financeiro, em geral a gente espera que a nota tenha sido lançada no financeiro e esqueceu de registrar na contabilidade, né? Mas aqui, vida real, isso aqui são dados parciais de uma apuração do nosso cliente, a nota estava na contabilidade, mas não tinha sido lançada no financeiro, né? Então aí entra o trabalho do humano de analisar, entender o que houve com essa nota, o que tem que fazer o registro, o que faltou, né? Uma outra atividade também muito elegível para a robotização é a parte toda que envolve cadastros, né? E cadastros, muitas vezes, você precisa fazer aquelas checagens, vou fazer só um pause aqui para explicar, checagens das informações, a validação dos dados em órgãos oficiais, né? Esse cliente aqui, esse caso que eu vou mostrar para vocês, é uma consulta no ambiente do Simples Nacional. Os clientes, em geral, se preocupam bastante em garantir que o seu cadastro dos prestadores de serviços tomados, especialmente, né, ele esteja enquadrado certinho, se ele é optante pelo Simples ou se ele está no lucro presumido. Porque se ele estiver no Simples, não incorre em retenção de imposto sobre o serviço, mas se ele estiver no presumido, a empresa que está contratando o serviço precisa fazer a retenção do imposto, né? Então, aqui o que esse cliente falou, poxa, os prestadores às vezes migram entre os regimes Simples e presumido e não nos informam. E às vezes eu devia estar retendo, eu devia ter parado de reter e eu não estou sabendo. Então, o que eles fizeram? Como a responsabilidade da retenção é de quem contrata, né? E o fisco é bastante duro nesse item sobre o recolhimento do imposto, né? Nesse caso, então, o que eles fizeram? Eles fazem uma consulta de todo o cadastro. Vou soltando aqui agora. Esse cliente é SAP também, então, o que ele faz? Ele acessa o RP para fazer uma consulta de todos os prestadores que ele precisa validar, né? Essa consulta acontece de forma mais frequente no começo do ano, quando é mais comum a migração de mudanças de regime, né, das empresas, e depois ele faz de forma mais espaçada ao longo do ano para garantir que o cadastro esteja sempre certo. Então, aqui no primeiro momento ele vai fazer a consulta, já extraiu o relatório, que tem todos os prestadores que ele tem que consultar, e aí o robô vai na internet agora com aquela planilha, abrir o site aqui do Simples Nacional, ele vai quebrar esse CAPTCHA, então aqui é uma outra capacidade, aqui ele quebra esses anti-robôs, né? Que fala assim, Dulce, é uma crise de identidade do robô ir lá e dizer não sou robô? Não é uma crise de identidade, mas ele consegue quebrar todos os CAPTCHAs, CAPTCHA, ReCAPTCHA, FunCAPTCHA, ele quebra todos. E aí ele vai estar fazendo a consulta do cadastro inteiro e vai gravando essa opção, se ele é optante ou não pelo Simples, tá?
A gente não precisa ver ele consultar a lista toda, mas quando ele termina a consulta, ele volta no RP do cliente e ele vai escrever, vai atualizar o cadastro do prestador, vai verificar se o flag lá está correto, se ele continua optante pelo simples ou não, se tem que ter retenção ou não, ele faz a verificação do cadastro, tá? Então, esse é um caso que a gente vê esse processo inteiro. Então, é mais uma, vamos dizer assim, mais uma capacidade que a gente pode ter com o robô também interagindo aí, né, com sites externos e voltando informações para dentro dos sistemas. Legal, gente? Empolgante, não é? Toda vez que eu mostro, eu fico empolgada. Não sei vocês. Comentários, perguntas? Gente, vamos fazendo um bate-papo, participem também aí, antes de eu seguir aqui. Bastante interessante. Eu gostaria de ver aí o funcionamento. Essa questão do Simples Nacional é bastante comum, né? Eu tenho uma empresa de consultoria na área fiscal, implanta software tributário, né? Para grandes corporações. Isso deve ser uma demanda cotidiana deles, né? Sim, sim, bastante comum. Consulta ao Sintegra, Receita Federal, para fins de aprovação de crédito no Serasa, no Tribunal de Justiça, todo esse tipo de consultas que você precisa para N finalidades, né? É bastante comum e a gente pode automatizar com o robô, tá? Quis mostrar alguns exemplos para vocês terem um pouquinho dessa noção do que a gente está falando, tá? Agora, quando a gente fala, vou eu de novo no atalho aqui, aí tirei. Quando a gente fala desse conceito de trabalhador digital, que eu queria trazer isso para nosso bate-papo, né? Esse conceito, ele transcende um pouco só a questão do RPA, mas eu sei que o nosso foco aqui é falar do RPA, mas eu não queria deixar de dar esse conceito para vocês, que é a combinação do RPA com outras capacidades técnicas que passam pela parte do BPM, que é aquele conceito lá do workflow que a gente viu que o Gartner publicou, né? Então, a parte de orquestração de um processo fim a fim, a capacidade de captura e extração de documentos, entregar informações e dados de documentos que cheguem em meio físico ou digital, mas entregar isso de forma automatizada, sem precisar de digitação já dentro dos sistemas, capacidade de guarda e repositório dessas informações e até a tomada de decisões baseadas em regras. Todas essas capacidades a gente pode ir reproduzindo com tecnologia e com isso ir avançando essa jornada da automação, né? Esse conceito do trabalhador digital, eu vou mostrar para vocês aqui uma historinha curta de 3 capítulos, só para exemplificar um pouquinho do que representa no nosso dia a dia, que tem até bastante a ver com esse início aí que o professor Cláudio também falou sobre a transformação digital e o que vem acontecendo, né, no nosso dia a dia. E aí quero apresentar para vocês a Lisa. A Lisa, ela é a nossa personagem aqui para nos ajudar nessa conversa. Imaginem que a Lisa é gerente de um grande banco e ela cumpre essas atividades que estão aqui, né? Qualquer semelhança com a vida real é mera coincidência. A Lisa, ela tem que digitar dados em sistemas, dar entrada em formulários, gerenciar aprovações, fazer relatórios, solucionar problemas, fazer reuniões com clientes. Porém, quando a gente analisa num gráfico como que está o dia a dia da Lisa, a gente percebe que aquelas atividades que maior têm potencial de automação são as atividades que mais estão consumindo o tempo da Lisa. E aquelas atividades que ela poderia estar usando as suas habilidades de comunicação, empatia, relacionamento e criatividade, ela não está conseguindo dedicar muito tempo e são aquelas atividades mais importantes para a empresa, né? É aquilo que eu comentei antes. Quem gostaria de colocar aqui, por exemplo, poxa, no seu perfil do LinkedIn, né? Eu sou ótima confeccionadora de relatórios, ou eu faço um cadastro no sistema como ninguém. Né? A gente quer realmente colocar no nosso perfil as nossas principais contribuições, aquilo que nos diferencia, né? Então, a ideia do emprego do RPA e das tecnologias de automação, elas vêm para transformar esse nosso dia a dia de trabalho. Então, desonerar a Lisa, conseguir liberar a Lisa dessas atividades que podem ser automatizadas, para que a Lisa tenha tempo de se dedicar a atividades mais nobres, mais relevantes, aquelas atividades que ela vai querer colocar no perfil do LinkedIn dela, né? E com isso
levando a Lisa para esse conceito do trabalhador digital, né? Essa é a transformação que a gente precisa promover no nosso dia a dia, precisa promover nas organizações. A gente está no século XXI, mas ainda há muitas pessoas que têm medo, né, dessas mudanças da tecnologia, medo de perder espaço no trabalho, mas gente, isso é uma tendência, e eu digo que isso não é só mais uma moda, porque a área de tecnologia vive de muitas modas, né? Mas o RPA, ele não é só mais uma moda, né? Ele veio para garantir um nível a mais um degrau na evolução do que a gente está caminhando para essa sociedade digital que hoje a gente já vive. Eu diria que, na verdade, há uma pressão, né, de fora para dentro das organizações, pressionando com que as organizações adotem mais ferramentas e tecnologias, porque hoje a gente, como consumidor, nosso CPF, a gente já consome quanta coisa, né, em meio digital, os serviços de streaming em casa, eu marco pet shop pelo WhatsApp, né? Então, assim, a gente usa muito recurso e a gente precisa também que as empresas avancem na sua forma de trabalhar. E aí, o que até eu comentei, a minha fala ali, que eu fiz uma contribuição, uma das perguntas do professor Cláudio, e é uma coisa que eu acredito bastante, que é que toda essa tecnologia, ela vem para empoderar as pessoas, né? Ela não vem para tirar o lugar, ou ela não vem para substituir pessoas, ela vem para realmente colocar as pessoas no centro daquelas atividades que são mais relevantes, que a gente pode agregar mais, né? E aí eu queria mostrar para vocês mais um vídeo. Eu tenho algumas dicas aqui do por onde começar, que eu acho que é importante passar, mas eu queria mostrar só mais um vídeo desse, que eu acho que é bem legal de vocês assistirem. Deixa eu só sair do modo apresentação aqui, antes da gente encerrar a sessão vídeos e a minha parte, que eu gostaria de mostrar para vocês esse exemplo. Esse exemplo aqui, já a gente vai falar de um nível mais avançado de robô, e aqui a gente vai falar do robô cognitivo, o robô que usa inteligência artificial, e por trás dele ele usa outras capacidades que eu comentei antes ali naquele conceito do trabalhador digital. Aqui a gente vai ter a capacidade de robô combinada com inteligência artificial, combinada com workflow de processos, com captura de documentos, com integração de sistemas, para trazer uma experiência de maior nível, de maior eficiência para o nosso dia a dia. Aqui o exemplo é uma conversa falando um tema de RH, então imagina que o funcionário acessou um assistente virtual, e é um assistente virtual funcionando no WhatsApp, né? Então vou soltando aqui enquanto a gente vai conversando, ele vai fazendo. Nesse caso, o funcionário vai pedir aqueles serviços que tipicamente ele pediria para o RH, né? Nessa primeira solicitação dele, ele está dizendo, olha, eu acabei de casar e eu queria aproveitar e incluir a minha esposa no plano de saúde, né? E aí vamos ver como é que vai ser aqui o atendimento desse robô cognitivo. Bom, primeira coisa, ele já pediu o comprovante, o documento da esposa. Então, pelo próprio celular, o funcionário já tirou a foto e já mandou. E aqui, usando a capacidade de captura, o robô já extraiu os dados daquela imagem que ele recebeu. E esses dados já ficam aqui prontos para alimentar lá o sistema de RH. Ele pede também o comprovante da certidão de casamento, então seguiu ali a imagem. E esse protocolo que ele gerou, isso já iniciou uma fila no workflow. Já iniciou, caiu uma tarefa para alguém da RH que vai ter que efetivamente entrar em contato lá com a empresa de plano de saúde para atualizar o cadastro, né? Então, por isso que eu disse que esse é um exemplo bem completo, porque ele reúne várias capacidades que estão funcionando por trás para que isso possa acontecer, né? E aí aqui ele pede atualização do endereço. Então, o robô aqui fez uma integração com o sistema, pegou, o seu endereço hoje é esse, qual que é o novo? Ele falou, foi morar com a minha esposa e agora o meu endereço, depois que eu casei, é Rua dos Amarrados. Isso era uma piadinha aqui, né? Com o endereço novo dele depois que ele casou. E aí, esse tipo de atualização que ele vai pedir, inclusive na sequência aqui o telefone, que já são atualizações mais simples, que não precisam de um workflow de aprovação, ele já automaticamente já efetua, o robô já efetua essa atualização lá dentro do sistema da empresa. Então, também já eliminou essa parte de atualização de cadastro básico, assim, né? Agora, o próximo pedido dele, ele começa a pensar aqui no planejamento das férias, né? Acabou de casar, lua de mel e tal. Tá vendo como é que a pessoa digita, né? Vai, volta, corrige.
cada hora usa uma linguagem diferente, né? Uma hora é minha mulher, é minha esposa, e o assistente virtual tem que estar, vamos dizer, treinado para ir respondendo a essas fraseologias diferentes que vem surgindo, né? Então, aqui o robô já consultou lá o cadastro do funcionário e verificou qual que é o período obrigatório que ele tem que tirar férias. E aí ele pede a programação de férias, né? Nesse processo de programação de férias, de novo vai ser acionado um workflow. Quando eles terminam aqui o acordo das datas, então o robô vai iniciar um workflow de aprovação de férias, que vai cair para o gestor dele, vai seguir o processo de aprovação de férias. Tá? Posso seguir com a solicitação para o gestor, né? Então eles confirmam, abrir o protocolo, esse protocolo vai estar vinculado com o processo que foi aberto lá dentro de um BPM, né, da vida, dentro do workflow, né. E agora a última solicitação que ele faz nesse vídeo aqui de exemplo é a solicitação do Olerite, né. Então, falando em viagem, em gastos, acho melhor dar uma olhadinha no meu contra-cheque. E aí o bot aqui, ele vai no sistema, emite lá o Olerite e pelo próprio WhatsApp já envia para o funcionário a imagem do Olerite para ele. Então, imagina aqui quantas coisas ele resolveu em poucos minutos usando essa tecnologia, coisas que muitas vezes levam-se pelo menos alguns dias dentro do modelo tradicional, analógico, né, de você ter que solicitar esses serviços junto ao RH. E aí ele só agradece ali e encerra o atendimento. Deixa eu voltar por aqui. Pessoal, comentários, eu vou só compartilhar aqui algumas dicas com vocês para quem estiver pensando numa jornada como essa ou para orientar também dentro das suas empresas por onde começar, tá? Mas alguma pergunta, algum comentário antes de eu seguir aqui? Só um comentário a respeito... Pois não. A respeito do avanço da tecnologia, esse também voltado para os softwares de atendimento ao consumidor, surgiu uma notícia que agora até o WhatsApp está classificando o que é fake news e o que não é. Então, dentro do WhatsApp mesmo, poderá ser banidas alguns links, algumas mensagens. O WhatsApp sempre teve uma fama de ser uma tecnologia aberta, né? Tanto que algumas empresas não adotaram logo de início por conta dessa preocupação com item de segurança, né? Então ele vem se aprimorando o serviço dele para ajudar nessa questão de segurança dos dados, da informação, criptografia, fake news, né? Então legal, bem observado, Matheus, aí, obrigado pela contribuição. E as empresas vêm querendo cada vez mais usar esse canal do WhatsApp como uma forma, uma base de comunicação, né, com clientes, com parceiros e tudo mais. Bom, vamos lá, pessoal, dicas. Uma boa máxima aqui em projetos de automação é: comece pequeno, tenha um fim em mente, pense grande, mas seja rápido, né? Não deixe de executar. É importante pensar que as iniciativas de automação, elas não são um projeto com começo, meio e fim. Ela é um projeto incremental, né? Você começa uma fatia, um pedacinho, e você depois vai pondo mais coisas, e você vai evoluindo nessa jornada, tá? Não automatize o caos, essa é uma boa máxima, uma frase que eu uso sempre, porque se a gente vê um processo ruim e você colocar uma automação, você vai gerar um monte de problemas em quantidade depois. Então, você revisitar os processos, e aqui eu não estou falando de revisitar os processos, aquele trabalho antigo de ficar meses escrevendo processos, não é isso. A gente precisa ser rápido, hoje a gente está na época da agilidade, né? Metodologia ágil, se fala muito disso, a gente precisa ser rápido, fasear os projetos, pegar aqueles trechos que foram elencados para automação, repensá-los com o olhar da automação e melhorar esse caminho, essa rota, né? Também não adianta pensar em automatizar processos muito grandes, isso não é uma boa prática, tem que fatiar esses trechos e ir avançando por partes, tá?
Montar um backlog de demandas, então uma fila, pensa que você vai ter uma esteira de fabricação de robôs dentro de casa, e aí você tem uma visibilidade de demandas, onde você vai trabalhar com as prioridades, isso é importante, e na prática sempre acaba acontecendo, porque quando você começa a automatizar 1, 2 processos, a tendência é que a empresa como um todo se encanta e todo mundo passa a querer também um robozinho lá trabalhando para ele, e isso naturalmente vai se formar uma fila de oportunidades. Porém, o primeiro projeto, ele é muito, muito importante, precisa ser o seu projeto vitrine, né? Então, precisa escolher bem um case piloto, para que com aquele case piloto você mostre o benefício para a companhia como um todo, você consiga aliados, engaje as pessoas dentro da ideia, e com isso o projeto siga crescendo de forma positiva, né? A questão do retorno do investimento, ela é sempre um item desafiador para fazer, porque nem sempre as empresas têm os seus processos mapeados, documentados, medidos, quanto tempo leva a execução de cada rotina, de cada processo, né? Então, tirar uma fotografia do antes e o depois, medir, documentar, coletar essas métricas é super importante para se chegar nesse estudo do ROI. E nem sempre o ROI vai ser feito com base em produtividade, em tempo de recurso, executando a atividade, né? O ganho do RPA, ele está muito ligado também à qualidade, à acuracidade da informação, porque o robô não erra, não pula, não esquece, né? Então, atividades onde você pode ter uma taxa de risco importante, que pode te gerar multas e penalidades, isso também pode compor o estudo do ROI do robô, né? Gerar uma boa documentação, porque os robôs depois têm que evoluir, têm que crescer, têm que se adaptar com as mudanças dos seus sistemas. Então, ter uma visão do processo em que você consiga ter lá todo o diagrama do processo que está sendo automatizado, né? A visão do mapa da descoberta, toda a documentação que acompanha, isso é fundamental. Aqui na ViaFlow, nós trabalhamos com a ferramenta Works Live, da IBM, que é uma ferramenta que você consegue gerar toda essa experiência de registro e de documentação. Tem um trial gratuito aí que você pode testar por 30 dias, então deixei o link aqui para vocês. Depois esse material eu vou compartilhar aí com o professor Cláudio, ele pode compartilhar com vocês, tá? Então, quem quiser também experimentar ali, ensaiar os desenhos de processos, também é uma ferramenta bem interessante. Precisa pensar no crescimento, então pensar em processos com governança, com controle, com gestão, né? Que é o que o mercado chama de centro de excelência de robôs, né? Então, é o time que vai criticar as demandas, gerar as prioridades, verificar se aquilo é para RPA mesmo, pensando no crescimento, na sustentação e no dia a dia desses robôs, né? E aí, aquilo que eu pensei, que eu falei antes e acabou chegando aqui, não é um projeto de começo, meio e fim, é um projeto incremental, né? Que você começa pequeno e você vai evoluindo e vai aprimorando essa iniciativa. E aqui, para concluir, só para deixar meu recado final, sei que já estou estourando o meu horário aqui, mas já estou concluindo, professor. De tudo isso, o que não vai ser substituído pelas automações? Fala, poxa, quanta coisa a gente pode ter de serviço de robôs, mas o que sobra para a gente, né? O Fórum Econômico de Davos, em 2018, ele já falava sobre as habilidades do profissional do futuro. Quais são as habilidades que se espera do profissional daqui para frente? E todas essas 10 habilidades que estão elencadas aqui, que foram ditas pelo Fórum Econômico de Davos, nenhuma delas está ligada com essa atividade mecânica, repetitiva, ou até habilidades técnicas, né? Está muito ligada com aquelas competências mais humanas, ligada à parte de relacionamento, de liderança, de inteligência emocional, de criatividade, negociação, flexibilidade. Então, é muito importante que hoje a gente se aprimore nesses itens e a gente consiga delegar aquilo que é maçante, repetitivo para as automações fazerem, tá? E com isso eu encerro aqui, agradeço o tempo de vocês, desculpa o horário, professor, tentei agilizar o máximo possível. Deixo o meu contato aqui, meu e-mail para vocês, quem quiser oportunamente depois tirar alguma dúvida adicional ou fazer alguma solicitação, fique à vontade também para me acionar e me contatar, tá bom? Muito obrigada. Legal. Dulce, excelente, muito obrigado. Bastante informação nova, bastante conhecimento novo. Muito bem. Falamos então de tecnologias, né, de forma bastante tranquila. A Dulce, ela começou falando de RPA,
mas depois ela falou de chatbots, ela falou de inteligência artificial quando você falou, por exemplo, de machine learning, quando você falou, por exemplo, de reconhecimento de imagem, reconhecimento de texto, né, o text mining. Então veja que você tem tecnologia aí escondida, né? As pessoas às vezes nem percebem isso, mas escondida em vários pontos aí. Para a gente fechar, então, eu queria trazer de volta uma figura que a gente usou lá atrás, agora que a gente tem esse conhecimento, né? Para provocá-lo sobre o seguinte: vocês que estão nas empresas no dia a dia, vocês percebem que hoje existe mais revolução ou mais evolução? Como é que vocês enxergam isso? O que vocês estão experimentando? Está mais para mudança de DNA como revolução? Está mais para uma acomodação àquilo que a gente precisa fazer? Cláudio, falando um pouquinho da minha experiência, eu trabalho atualmente no segmento industrial. Eu vejo muito mais uma evolução em relação aos processos e menos uma revolução. Tá? Tanto por aquela questão, aquele ponto que você mencionou a respeito de aspectos físicos, né, que a indústria tem, a necessidade de realmente de produzir algum artigo fixo, e também pelo ponto, um outro ponto que eu vejo como bastante significativo ali nessa jornada é que as indústrias, de uma forma geral, elas têm alguma dificuldade ou tem pelo menos a premissa de que fazer uma revolução em alguns processos ele acaba se tornando caro e acaba sendo uma barreira para as empresas inovarem, né? Pelo menos diante daquilo que eu consigo enxergar da fatia de mercado que eu tenho contato. Que é o segmento da indústria, né? Isso. Tá. Legal. Então, quando a gente fala em indústria 4.0, IoT, a primeira percepção é tudo ótimo, mas é tudo muito caro ainda. Sim, né? sim. Existe um termo, inclusive, que a gente usa, né, chamado de switching cost, ou custo da troca, que é isso. Eu, como industrial, né, no dono da fábrica, eu não vou simplesmente pegar tudo que eu tenho e, em tese, jogar fora, porque agora tem uma nova tecnologia. Quer dizer, se eu conseguir acomodar essa tecnologia à minha realidade, tanto melhor. Mas jogar o maquinário todo fora, um parque tecnológico, é o mais difícil, né? Tem que ter um bom convencimento para a gente poder fazer isso aí. Temos alguém da área financeira que está no grupo, que provavelmente tem alguma percepção diferente? Ou serviços? Professora, eu ia comentar, estou com o Bruno aí, a gente faz parte do mesmo grupo de estudos aí de MBA da GV. Uhum. Na área de serviço e tecnologia, a gente observa uma revolução mesmo, né? Tá. Eu comentei com a Dulce, aí, nossa apresentadora, que, por exemplo, na área fiscal, ela até usou um exemplo de robôs ali, né? Acho que pode colocar até evolução e revolução juntos, né? Uhum. Você tem trabalhos não nobres indo para um caminho de automação, e isso é muito bom. Todo o processo, melhora o processo, tecnologias mais atuais, inovadoras em algum ponto, mas eu percebo que está mudando bastante, sim, é uma revolução, na minha opinião, pelo menos nesses setores eu comentei, né? No fiscal que eu conheço bastante, assim. Acho que é uma mudança grande. Por que dessa minha pergunta? Em alguns momentos, né? Sim. A minha pergunta, ela tem a ver com um gancho que eu vou criar a respeito da questão da transformação à conformação. E mais do que isso, mais do que a transformação à conformação, já existem alguns estudos, recentes inclusive, dizendo o seguinte: fazer a tal da transformação digital ou a digitalização dos negócios, como a gente pretende fazer, passa necessariamente por entender a sua cadeia de valor e os seus processos. Sejam eles processos primários, sejam eles processos de apoio, né? Houve um certo momento em que o pessoal da tecnologia que implementava, né, IoT, implementava blockchain, inteligência artificial, data analytics, enfim, acreditou que a tecnologia pela tecnologia resolveria o problema. E esqueceram de um negócio chamado processo, que é exatamente quem dá esse envoltório às suas tecnologias, né? E o contrário é verdadeiro.
Isso é curioso. Eu vou dizer assim, nós que somos da área de processos também, em algum momento a gente diz assim, ora, fazer, por exemplo, melhoria de processos, claro, quanto mais usar a tecnologia, melhor, óbvio. Mas eu posso fazer melhoria de processos sem necessariamente envolver tecnologia, né? O problema é que as tecnologias estão nos empurrando, a gente não está conseguindo mais fugir delas, né? E aí, nesse aspecto, entra a questão da pandemia. Por quê? Eu tenho me perguntado muito, né? Tenho visto algumas palestras, apresentações e fico pensando, como vai ser esse mundo nas organizações pós-pandemia, esse mundo pós-Covid? Vocês conseguem imaginar como é que vai ser isso? Passado aí, por exemplo, esse final de ano e entrando em 2021, a gente já consegue fazer um exercício de bola de cristal sobre isso? Alguém já sonhou com isso ou teve alguma visão assim? Como é que vai ser essa volta? Difícil, né? E, na verdade, a gente não consegue dizer porque a gente não tem nenhum caso ainda. A gente não tem, de verdade, ninguém que passou por isso, aprendeu e diz assim, olha, agora eu já sei como é que resolve. Eu estava vendo o jornal hoje na hora do almoço, dizendo que alguns países abriram, tiveram contaminação novamente, por exemplo, Espanha, por exemplo, Portugal, e tiveram que voltar. Ou seja, enquanto a gente não tiver uma vacina, a gente está dependente de um vírus, né? E, naturalmente, os negócios também estão dependentes desse vírus, né? A título de exemplo, eu estava vendo hoje que o Airbnb está falindo. Vocês acreditam nisso? O Airbnb está falindo, porque a gente não tem um movimento mais de pessoas viajando, consequentemente, a gente não tem clientes para o Airbnb. Assim como o Uber também não está bem, né, financeiramente. Já não estava bem nos últimos 3 anos, estava praticamente no break-even, e agora é que começou a voltar e agora, de novo, teve problema. Aí você diz assim, bom, mas o que isso tem a ver com o processo? Ora, eram processos totalmente digitais, né? Mas que em algum momento dependem de interação, dependem de pessoas, dependem de organismos, então não tem jeito, né? Então a gente tem pensado, quando a gente pensa em gestão de processos hoje, a gente tem pensado muito a respeito do seguinte, né? Como é que a tecnologia vai impactar esses processos com essas novas tecnologias digitais? E como é que também processos vai ajudar a transformar de fato as empresas, né, para caminhar para um sentido mais digital. E daí então a gente começa a lembrar do seguinte, transformação digital sem gestão de processos não vai acontecer. Esse é o fato, a gente não consegue fazer um meio termo em que eu diga assim, esqueça de um, esqueça do outro. Não, na verdade, os dois estão muito mesclados, muito juntos, né? E é isso que você tem hoje os estudos trabalhando. É como é que a gente agora, de gestão de processos, né, que trabalha com os famosos ESIS, Should-be, Ishikawa, como é que a gente agora responde a essas novas tecnologias. Outro dia eu estava estudando, né, fazendo uma pesquisa, e descobri um grupo de pesquisa da Universidade Nacional de Singapura, em que eles estão estudando especificamente o seguinte, né, quais são os impactos da inteligência artificial sobre as organizações, sobre os processos e sobre as pessoas. E um dos itens que eles mais têm discutido agora não é nem a questão da automação em si, da digitalização em si, mas a questão da ética. Como é que a gente vai, quando for fazer processos, esbarrar na questão da ética? Por exemplo, só a título de exemplo, eu estou pensando em criar no Brasil uma startup em que a gente faça a implantação de biochips nas crianças, na maternidade, e depois a gente consegue fazer a leitura desses biochips através de sensores de IoT, por exemplo, consegue capturar esses dados, consegue fazer controle de população, consegue avaliar, por exemplo, doenças endêmicas, a gente consegue, por exemplo, saber se a pessoa mentiu no currículo ou não, a gente consegue... Bom, enfim, tem vários usos aí. Quero saber se alguém gostaria de ser meu sócio ou minha sócia. Não, Leonardo não, Dulce não. Não, mas por que vocês não querem ser meu sócio, gente? É um negócio tão legal. Matheus não. Questão ética aí, né, professor? Mas como assim? A gente hoje já coloca chipzinho nos cachorros e nos gatinhos. Qual é o problema? É claro que eu estou brincando com vocês, é óbvio, né? Mas isso já existe, tá bom? Se você for lá no YouTube, você vai ver que na Dinamarca já se usa e na Suécia já se usa.
E não é nos cachorrinhos, não, é nos filhos mesmo, tá bom? Algumas pessoas estão implantando um chipzinho aqui, ó, nesse gordinho da mão, em que a partir disso você faz uma porção de serviços sem aproximação, sem contato físico, né? Ou seja, eu posso comprar no mercado, por exemplo, simplesmente passando a mão perto, e ele reconhece e ele faz a compra para mim. Em tempos de pandemia, em tempos de Covid, isso vai se tornar uma realidade, porque não faz sentido eu pegar um cartão de crédito, colocar na máquina, no POS, ou seja, coloquei a mão no POS, coloquei a mão no cartão, ou seja, um alto grau de contágio. A partir do momento que eu tiver só um chipzinho na mão, eu aproximo e ele faz a leitura e ele faz a confirmação. Ou seja, isso muda o processo de vendas, concorda? Você consegue imaginar isso acontecendo já? Isso vai acontecer, isso já está acontecendo, né? Então, isso muda os processos, a forma de fazer as coisas. Então, a gente vai viver a partir de 2021, vamos pensar que a gente vai sobreviver nesses próximos meses agora, a gente vai começar a rever uma porção de processos, cadeias, né, que em função da tecnologia estão mudando e vão mudar de forma radical, né? O que a gente fazia hoje, por exemplo, não vai mais fazer sentido para uma porção de coisas. Isso vai acontecer? Ora, provavelmente sim, a gente só não sabe em qual grau de transformação ou de conformação, mas o fato é que a gente precisa de competências para fazer a gestão de processos, né? Eu queria fechar a nossa noite, então, eu tenho exatamente 5 minutos para contar de forma breve o que a gente tem feito na GV a esse respeito, tá bom? A gente tem trabalhado com esse conteúdo de gestão de processos, lá no Professor, PEC. desculpa Perdão. interrompê-lo, mas já que o senhor vai entrar agora na apresentação do curso, eu queria só Sim. me despedir. Ah, sim. Eu tenho um outro curso em andamento aqui que eu preciso me conectar com a outra turma ali que estão me aguardando também. Vai lá. Então, Dulce, muito agradeço aí obrigado. mais uma vez, agradeço o convite de todos e a atenção e o tempo, tá? Conte Legal. comigo, professor, estamos sempre juntos aí o que precisar. Muito obrigada. Legal. Dulce, só para você Boa noite. saber, eu postei no Oi. chatzinho aqui, ó, a Tá. dissertação de um aluno meu que fez a respeito de governança de RPA na Embratel, tá bom? Se te interessar, tem um trabalhinho aqui. Sensacional. Legal? É um Sensacional, trabalhinho que obrigada foi por publicado agora em compartilhar. fevereiro, inclusive. Já peguei o link aqui. Legal. Muito Obrigado. obrigada. Um abraço, gente. Tchau, Legal. tchau. Minha gente, de forma breve, então, a gente tem trabalhado esse curso desde 2012, gestão de processos. Nós estamos numa constante evolução, mas, em linhas gerais, é trabalhar com os conceitos de como é que eu levanto o processo, como é que eu faço gap análise, como é que eu proponho mudanças, não é? E o que a gente tem evoluído agora é no sentido dessa transformação digital e nas novas tecnologias, nos novos usos, nos novos processos, tá bom? Aqui nós temos os vários itens que a gente tem trabalhado, tem sido um curso bastante pragmático, a gente tem feito oficina de projetos, temos trabalhado em apresentação de casos específicos, né? E a gente entende que tem tido bom resultado, sempre tem tido turmas aí nos últimos semestres. A gente usa a metodologia baseada em casos, isso nos ajuda então a trabalhar, faz com que a gente de fato pratique isso, né? Sempre trabalhando com a visão de dois casos, um caso que é trazido pelo curso e a gente produz os resultados em cima disso, e um outro caso que é trazido pelos próprios alunos, em que vocês então fazem a resolução de problemas. Bom, de forma breve, até para não fazer propaganda enganosa, né, eu tenho trabalhado com esse tema já há 20 anos, um pouquinho mais, e acabo integrando esses temas de gestão de processos, tecnologia, gestão de projetos, né, e coordeno esse curso, então, desde 2012, como professor de carreira aqui na Fundação Getúlio Vargas. Ok? Aqui o meu contato, caso vocês se interessem pelo curso, ou então, né, aliás, por favor, eu vi que o Leonardo tinha sinalizado e eu acho que o Matheus, ou o Bruno, eu estou fechando essa semana agora a pesquisa sobre aceleração, se vocês quiserem, por favor, anotem o e-mail, me avisem, eu fechando até quinta ou sexta-feira eu já mando para vocês, tá bom? Para vocês poderem utilizar os resultados aí. Aliás, tem uma outra pesquisa muito interessante também, que também envolve transformação digital e processos, que foi publicado pelo pessoal do Instituto de Empresas de Madrid, que é uma universidade bastante famosa, né, a IE, que eles publicaram o impacto das tecnologias digitais sobre os negócios em 9 países da Europa. Vale a pena também dar uma olhada lá, IE de Madrid. E por último, para a gente cumprir nosso tempo aqui tranquilamente, aqui a pesquisa de satisfação que você pode fazer via QR Code ou
a gente pode também, eu vou pegar esse código aqui e colocar no chat, acho que fica mais fácil, né? Se você puder depois dar o seu feedback para nós, a gente Já agradece. tem um lá, professor. Já Eu tem já um lá? coloquei. Então, legal. Já. Tem. Maravilha. Eu fico, então, à disposição. Se você quiser conversar um pouco mais, tirar dúvidas, enfim, estamos aqui para isso agora. Se não, nos vemos num próximo encontro. Fique à vontade. A gente sempre Eu gosta de queria ir ao fazer final. uma pergunta, professor. Claro, por favor. Até em consonância com o que a nossa colega colocou bem no início do nosso bate-papo aqui, né? Óbvio que o senhor falou, a ênfase está bem dada na questão da análise do processo, para depois saber se ele vai ser um robô ou não, o que ele vai ser, se ele pode ser melhorado e tudo mais. Mas a colega colocou um item extremamente importante que a gente, pelo menos, se depara, que é com a questão cultural, né? A quebra de cultura na empresa, né? Da pessoa não ter o temor de que ela vai perder o emprego, de que sim, ela vai ter tempo para fazer outras atividades. Porém, né, a gente sabe que alguns perderão o emprego, inevitavelmente, Sim. porque você precisa de alguns skills que alguns, infelizmente, não desenvolveram ou não têm ali naquele momento. Como é que o senhor tem passado por isso? Como é que o senhor vê essa questão da quebra de cultura? Como é que é um exercício para poder aí sim chegar lá na parte do RPA, do chip, etc. Como é que você quebra essa questão cultural? Você até deu o exemplo do chip nas crianças, né? Sim. Como é que você enxerga isso, professor? Sim. Obrigado. Existe um conceito que a gente usa quando a gente analisa, por exemplo, algumas tecnologias, que é o que a gente chama de dissonância social, né? O que é isso? Por exemplo, o chip como tecnologia não tem nada de tão novo assim, já existe há um certo tempo. A questão é que a gente não tinha ainda um espaço, né, na intenção das pessoas de usar essa tecnologia, tá? Até porque é uma tecnologia invasiva, né? Você diz assim, puxa, mas eu vou colocar na mãozinha do meu filho e da minha filha, quando é que eu tiro isso? É igual tatuagem, fica complexo de tirar, né? Mas isso já aconteceu com outras tecnologias. Por exemplo, eu trabalhei no Credicar, né? E lá em 97, há 23 anos, a gente testava a tecnologia de chip nos cartões de crédito, cartão de débito. O problema é que naquela época era muito cara, mas não era só esse problema, era um problema também de aculturamento do nosso cliente. Ele também tinha medo de usar o chip, porque por alguma razão, né, aquelas coisas do eu ouvi no Datena, alguém acreditava que ele ia roubar seus dados, e que a partir disso, isso tinha a marca da besta, que era o 666, né? Então, de 96 até 2010, 2012, que é quando efetivamente a gente começou a usar chip, veja, passaram-se 15, 16 anos, né? Então, o que acontece na prática? O que se percebe é que algumas tecnologias, isso é um negócio bem interessante, algumas tecnologias, quando aplicadas em processos, elas são mais aceitáveis do que outras. Por quê? Porque aparentemente elas são mais ou menos éticas, elas são mais ou menos confiáveis, né? Eu tenho, por exemplo, um aluno do mestrado, que ele está fazendo uma pesquisa agora, sobre o uso de plataforma blockchain para prontuário médico, processos de prontuário médico. E a pesquisa dele está sinalizando que a maior parte dos médicos não quer utilizar a plataforma. E aí você pergunta, mas por quê? Bom, porque o médico acredita que se ele colocar os dados do paciente dele, primeiro tem a ver com a LGPD. Pode dar um problema de vazamento de dados e ele ser o responsável. Mas em grande parte porque ele acredita que ele, como médico, é quem tem a verdade sobre os diagnósticos. Ele não acredita, por exemplo, que eu possa ter uma plataforma que consegue cruzar todos os dados e, a partir disso, estabelecer diagnósticos, né? Então, num processo, por exemplo, de atendimento médico, o que se percebe é o seguinte: o médico faz todo o processo dele, né, anamnese, avaliação de resultados, mas ele não quer colocar a mão na plataforma, ele não quer colocar dados na plataforma, né? Então, em função de credibilidade, confiabilidade, maior ou menor aceitação, questões éticas, você tem tecnologias que demoram mais ou menos para serem aceitas, né, nos processos. Às vezes, por força de lei, isso acaba acontecendo, contra a vontade das pessoas, mas acaba acontecendo, né? Um exemplo, para mim, é bastante claro, né? Veja, a gente começou a falar de biometria digital nos bancos quando? Vocês se lembram? Quanto tempo tem isso? 4 anos atrás, 5? 5 anos. 5 anos, né?
Eu dava consultoria para o Itaú em 2013, 2014, eles estavam exatamente na onda de implementação da biometria. Quando é que os bancos começaram a fazer isso funcionar e as pessoas não sabotarem o processo? Quando todos os bancos resolveram fazer juntos. E aí fecharam um acordo via Febraban, tomando café de manhã, e olha, a partir de agora, você não abre conta em banco que não tenha mais a tal da biometria. Então, de certa forma, não foi imposição de lei, mas foi uma imposição combinada, né? Ou seja, forçou-se a situação. Então, esta cultura, é óbvio que ela existe, né? Algumas culturas de resistência, algumas culturas não tão propícias, mas com o tempo ela vai sendo quebrada. O que a gente não consegue ainda é fazer imposições, né, sem que você tenha uma barganha por trás disso aí. Isso é o fato. Não sei se vocês se lembram, a gente começou a declarar imposto de renda pela internet lá em 90. Muita gente também não queria, porque também tinha medo. E aí a Receita Federal falou, ó, a partir de tal ano, tal data, ninguém mais manda, né, se não for o digital. E aí acabou dando certo. Então, processos têm isso, né? Essas aceitações maiores ou menores em função dessas resistências. Eu acho que a gente agora, por exemplo, no Brasil, nesse pós-pandemia, vai viver isso um pouco de novo, com relação às tecnologias e o uso das tecnologias nos processos. Eu citei, por exemplo, a questão do biochip, mas, por exemplo, só para a gente pensar, imagina que eu trabalhasse numa seguradora, legal? E você fez um seguro de vida comigo. Você fez lá 500 mil reais. E aí, eu como seguradora tenho acesso aos seus dados via redes sociais. E eu estou mapeando você. E eu descubro que você, em algum momento, começa a apresentar, por conta da pandemia, qualquer que seja a razão, uma tendência suicida. Porque eu analisei dados. Tá bom? Bom, deveria eu, como seguradora, tomar alguma atitude, alguma providência em relação a isso? Pergunta. O que vocês me dizem? É uma boa questão, né? É uma boa questão, né, professor? Difícil. Porque eu tenho um caminho de dois... Talvez devesse, né? Pensando Talvez como devesse. seguradora, que eu tenho um risco, talvez devesse, mas olhando pelo lado do paciente, aí, do segurado, no caso, pode ser uma invasão, né? Ele está invadindo. Pois é. Sei lá, é difícil. Difícil responder. Estou dizendo isso porque eu tenho agora acompanhado um grupo da USP, eles estão começando a usar uma abordagem chamada de data process, né? Em que você usa os dados que você captura de diversas fontes e isso define processos e, inclusive, decisão em processos. Então, alguém diria assim, olha, você não só deveria usar esses dados, como deveria, por exemplo, alertar a família de que a pessoa tem uma tendência suicida. Não é só uma questão de pagar, por exemplo, o sinistro. Não. Você tem que avisar, porque se você não avisar, você sabia e você foi conivente com o fato. Mas uma outra corrente vai dizer assim, não, isso não pode acontecer. O que você tem que fazer, talvez, é abordar a pessoa, estabelecer processos de acolhimento. Aí você diz assim, puxa, mas... Então, veja, não tem uma resposta pronta para isso, mas isso envolve processos. Isso envolve data analytics, isso envolve redes sociais, isso envolve, por exemplo, plataformas de blockchain, né? Então, você tem, de novo, o processo sendo afetado por tecnologias que, em algum momento, vão trazer essas situações novas aí. Né? Só para eu saber, viajei muito, não? Vocês acham que isso é impossível? Não, professor. Não viajou, não. Essa questão da importância dos processos, foi o que eu comentei. Mas também de todo o impacto que tem na cultura, né? Seja da empresa ou, no caso da sociedade, como o senhor deu alguns exemplos. Tem muita importância, né? É altamente relevante para você chegar no objetivo que o senhor comentou lá de RPA, por exemplo, ou outras tecnologias que forem ser utilizadas. Naquela pesquisa que eu comentei do Instituto de Empresas de Madrid, IE Madrid, eles fizeram uma pergunta que para mim foi fundamental e tem tudo a ver com processos novamente. Eles perguntaram assim, veja, eles fizeram uma pesquisa, acabou de sair agora em 2020, abril de 2020, entre 2.800 e poucos europeus, tá bom? Uma das primeiras perguntas era se os europeus tinham medo ou não das novas tecnologias, o quanto isso afetaria os processos, as organizações, os negócios. Essa foi a primeira pergunta e a resposta foi sim, nós temos medo. A gente não está preparado para isso ainda. Mas a segunda pergunta, que me chamou muito a atenção entre todas lá, né, foi a seguinte pergunta.
Com base nessa resposta de que vocês têm receio das tecnologias, do que quanto isso vai impactar os negócios, as organizações, vocês acreditam que os governos, mundo afora, deveriam controlar as inovações tecnológicas? O que vocês acham que teve de resposta? Pô, eu acho que não. Você acha que não? Seria meio absurdo, né? Sim, imagina o que ele ia poder fazer. Virava a Coreia do Norte 2.0. Pois é. Pois é. Mas a resposta, Caco, para você foi sim. A gente gostaria de alguma forma, ter controle sobre as tecnologias. Por quê? Porque a gente percebe que existe invasão de privacidade, a gente percebe que existe perda de emprego, a gente percebe que existe, por exemplo, problemas de ética, né? Isso feito pelas organizações, pelas empresas que usam essas tecnologias nos seus processos. É o caso da seguradora, por exemplo, né? Então, já existe um movimento mundo afora pensando, bom, a gente vai fazer negócio a partir da pandemia de um jeito diferente. Isso envolve processos, isso envolve tecnologia, isso envolve cultura. Como é que vai ser isso aí? Qual que é o limite do razoável? Qual que é o limite do permitido, né? Essas discussões, então, elas já estão acontecendo. Principalmente quando você fala de Europa, Professor, né? Desculpa te interromper, professor. Como é o nome da pesquisa? Você falou IE Madrid, mas tem alguma coisa a mais? Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Só para eu pegar no Google certinho aqui e a gente achar espaço. IE, de Instituto de Empresas Madrid. Eu vou pegar aqui, quer ver? Chama TEC 2020. Eu estou olhando aqui no Google. Está aqui, já achei. Ela chama European Tech Insights. Ela está aqui no chat de vocês. E eu vou mostrar a figurinha para vocês. Que é essa daqui, ó. Ela acabou de sair. Ela tem sido feita a cada ano. Apareceu aí? European Tech Insights? Sim. Legal. Essa é a pesquisa. Tem uma que foi feita, inclusive, agora por conta da pandemia, tá bom? Que conta exatamente isso, né? O que os europeus estão achando a respeito, ó, 2.883 respondentes, o que eles acham sobre as novas tecnologias e como é que isso está impactando o mundo, em negócio, sociedade, governo e assim por diante. Legal? E, de novo, né, eles não falam isso de forma declarada, mas isto passa pela discussão de processos. A gente tem que, em algum momento, trazer a nossa discussão para dentro da conversa aí. Ok? Muito bem. Mais perguntas? Mais dúvidas? Esse é um assunto bom demais, né? Se tivesse um pastelzinho frito, um chopp gelado, então aí ninguém segurava a gente, né? Tem muita coisa legal de se discutir. Legal. Mais alguma dúvida? Comentários, sugestões? Não? Legal. Gente, então, muito obrigado por vocês terem participado com a gente aqui, tá bom? A gente fica feliz, né, que este assunto tenha uma boa adesão, né? E a gente espera que vocês acompanhem a gente nas redes sociais, enfim. A gente sempre está aí trabalhando duro, né, para poder trazer conteúdos novos, enfim, informações novas que podem ajudar vocês a pensar sobre esse tema de gestão de processos. Legal? Perfeito, professor. Obrigado. Legal, Perfeito, gente. professor. Obrigado.